Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Biologia Legal. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a genética e a hereditariedade, falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de genética. Estou aqui eu e a Sol e vamos falar sobre esses assuntos. Antes de começar, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, que se inscreva, ativa o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos, de novas aulas aí, para que você possa estar estudando, tirando suas dúvidas, fazendo suas revisões para as provas, tá? Então, se não se inscreveu, se inscreva. Coloca também aí nos comentários aí se você gostou, se você não gostou, Deixa aí sugestões, deixa seu like se você gostou. Se não gostou, deixa seu dislike também, não tem perigo não. Então vamos para a vinheta e vamos falar tudo aí então sobre a genética, sobre a hereditariedade e os conceitos básicos de genética. Muito bem, quais são aí os conceitos em genética? O que vem a ser primeiramente a genética? Então, genética, pessoal, nada mais é do que a área da biologia que estuda a hereditariedade e os mecanismos envolvidos na transmissão das características. Então, hereditariedade, para quem não sabe, é justamente essa herança genética que os filhos recebem dos pais, tá? Então, isso é a hereditariedade, e quem estuda isso, quem estuda como esses mecanismos, quais mecanismos estão envolvidos, é a famosa genética, uma das áreas da biologia. Dentro desses conceitos, já sabendo então o que é a genética, nós temos o conceito principal da genética, que é o DNA. DNA é o ácido desoxirribonucleico, isso que significa DNA, ou seja, o DNA, pessoal, é a nossa receita. O DNA é uma fita imensa, formadas por bases nitrogenadas, onde fragmentos, pedacinhos desse DNA codificam informações, armazenam informações para a produção de proteínas que vão dar aí as características dos seres vivos. Então, se eu tenho o DNA e eu tenho fragmentos desse DNA que codificam a produção de proteínas, cada um desses pedacinhos nós chamamos de genes ou gene. Então, o que vem a ser um gene? Gene é um segmento, ou seja, um fragmento, um pedaço, uma parte do DNA que determina uma característica. Então aqui, por exemplo, tem uma fita de DNA e aqui eu tenho um gene, aqui eu tenho outro gene. Esse DNA, ele vai se enovelar, formar uma estrutura chamada de cromossomo, Imagina o DNA sendo uma fita, o fio, uma linha, uma linha de soltar pipa. O que vem a ser o cromossomo? O cromossomo é quando esse DNA se enrola junto com proteínas, chamadas proteínas histonas, isso aqui no caso das células eucarióticas, e vão formar essa estrutura chamada de cromossomo. Nós vamos ver essa estrutura na forma de cromossomos aqui durante os processos de divisão celular, mitose e meiose. Geralmente o DNA não está assim imovelado, porque quando o DNA está ativo, codificando a produção de proteínas, ele tem que estar desenrolado, tá? Até para ser aberto essas bases e para ser lido aí através do RNA, formar o RNA, que é o ácido ribonucleico, que vai carregar as informações contidas aqui no DNA lá para um ribossomo, onde esses ribossomos vão formar aí as proteínas. Então, nós vamos ver essa estrutura assim somente durante a divisão celular. Vou deixar nos cards também algumas aulas sobre mitose e meiose, já para quem quiser ir adiantando. Nesse caso, eu tenho esse cromossomo aqui, na verdade eu tenho dois cromossomos.
Porque para que uma célula se divida em duas, antes ela tem que multiplicar o seu DNA. Ela duplica o seu DNA. E aí forma-se 2 cromossomos. Esses cromossomos, né, geralmente vão ser divididos e vai cada um para uma célula. Então aqui eu tenho o que nós chamamos de cromátides irmãs, que são cromossomos irmãos. Então esses são conceitos importantes aí para vocês anotarem no caderninho de vocês. O material genético, né, o DNA, nas células eucarióticas, ele vai ficar dentro de uma estrutura chamada de núcleo celular. Então aqui eu tenho todos os cromossomos aqui dessa célula eucariótica, que é o tipo de célula que forma a célula humana. Eu tenho um videozinho explicando, vários vídeos explicando sobre as estruturas, organelas celulares, vou estar deixando aí também nos cards para vocês darem uma olhada. Tem um videozinho em realidade aumentada bem legal sobre a célula humana, como que é a célula humana. Então o nosso material genético está aqui dentro dessa célula. E aqui nós estamos vendo os cromossomos, ó. Geralmente nós não vemos os cromossomos assim. Se nós estamos vendo os cromossomos com as suas cromátides irmãs, isso significa que essa célula está em processo de divisão celular. Ela está naquela primeira fase onde ela multiplicou o seu DNA e agora já formou aí os cromossomos que vão se organizar para depois se dividirem. Já nas células procarióticas, que são as células bacterianas, células das arqueias, bactérias, tá? Eu não vou ter um núcleo organizado, mas eu vou ter uma região contendo o cromossomo, um grande cromossomo enovelado aí, esparramado em contato direto aí com o citoplasma, e essa região nós chamamos de nucleoide. Nesse caso aqui, a célula bacteriana não vai formar cromossomos deste tipo, tá? Organizado desse tipo, porque falta algumas proteínas, não tem umas proteínas histonas necessárias para formar essa estrutura. Porém, ele também duplica esse material genético, esse DNA, esse cromossomo, e aí eles vão fazer sua divisão quando a célula se reproduz. Além de ter esse material genético aqui na região do nucleoide, eu tenho também pequenos fragmentos de DNA circulares que são chamados de plasmídios. Esses plasmídios são o DNA que geralmente traz aí as características, a patogenicidade aí de uma determinada bactéria. São fragmentos aí, né, de DNA que geralmente essas bactérias trocam entre si. Bem comum bactérias trocarem pedaços de DNA, né, de uma bactéria com a outra através do processo chamado de conjunção. Quando uma bactéria morre, estoura, esses materiais ficam esparramados no ambiente. As outras bactérias vivas acabam englobando também esse material genético. Então as bactérias estão constantemente, né, fazendo essa mistura do material genético, né? O que no nosso caso nós resolvemos de outra forma, né? No nosso caso nós vamos ter aí a recombinação genética durante a formação dos gametas, crossing over, por exemplo, e a reprodução sexuada, onde tem a mistura de material genético de indivíduos diferentes. As bactérias, como não se reproduzem de forma sexuada, elas têm outras estratégias aí para chegar a ter uma variabilidade genética, ou seja, para as bactérias serem um pouquinho diferentes uma das outras. Então esse é o conceito aí, então, onde eu encontro material genético na célula eucariótica, dentro do núcleo. Na célula procariótica, célula bacteriana, no nucleoide, que é onde está a maior parte do DNA que controla a maquinária da célula, e o plasmídio, né, que é um DNA circular menor, que geralmente traz aí as patogenicidades aí da bactéria. Continuando com os conceitos em genéticas, temos um conceito importantíssimo que são alelos. O que são alelos? Alelos são variações de genes. Como eu tenho a duplicação de cromossomos, eu vou ter a duplicação desses alelos. Então eu tenho, né, variantes desses alelos. Um gene contido na mesma altura desse cromossomo e desse cromossomo aqui, nesse caso, né, na mesma altura, eles vão ser genes alelos. Então os genes alelos são variações de um gene que vai ser encontrado dentro de uma célula. Nós vamos ter
né, um processo de divisão celular chamado de meiose. A meiose nas células, né, nos animais, serve para formar os gametas, e nas plantas serve para formar os esporos. Então, nesse caso aqui, a meiose vai fazer o que? Ela vai dividir a carga genética da célula, né, inicial à metade. Então, os gametas vão ter a metade da carga genética da espécie. Daí vem o termo meiose. Essa meiose vai acontecer com células diploides, tá? Que seria a primeira célula aqui que vai passar por meiose. Então ela é uma célula diploide, simbolizada por 2N. Nesse caso, a minha célula hipotética tem apenas 2 cromossomos. Esses cromossomos na intérfase passa por uma multiplicação do DNA e aí vai formar as cromátides irmãs. E aí depois esses cromossomos eles vão ser puxados, cada o azul vai vir para uma célula a parte e o vermelho vai para o outro. Só que antes de ocorrerem essa migração aqui, eles trocam pedacinhos aqui, fazem um processo de recombinação genética. Aqui no processo de permutação, o crossing over, eles trocam partes, né, dos seus cromossomos. E aí depois, né, deles fazerem essa permuta, trocarem um pedacinho dos braços, das perninhas, dos cromossomos homólogos, eles migram, cada um deles vai para uma célula, já contendo já um cromossomo, ó, esse cromossomo azul tem um pedacinho do vermelho, esse cromossomo vermelho tem um pedacinho do azul. Quando eles vêm aqui, antes de começar a se dividir, eles vêm assim, em X, só que aí eles se dividem, né? As cromátides se dividem e cada uma delas vai para uma célula. Então no final eu vou ter, a partir de uma célula na meiose, no final da meiose eu vou ter a formação de 4 células, cada uma delas com a metade do número de cromossomos e com uma característica, com os cromossomos, alguns dos cromossomos desses gametas foram recombinados através dessa troca de pedaços aí, né, das cromátides irmãs, no processo de permutação ou crossing over, tá? Então, células diploides têm a carga genética, tem pares de cromossomos, onde um veio do pai e outro veio da mãe, e já as células haploides, que vão ser, no caso dos animais, os gametas, né, vão ter apenas a metade do cromossomo. Antes de para formar esses gametas, tem também essa recombinação genética aqui, né, o que vai trazer uma maior variabilidade genética entre as espécies. Nesse caso aqui, gametas animais. Nas plantas vai passar pela meiose também, só que em vez de formar gametas, as plantas formam esporos, porque as plantas têm 2 estágios, têm 2 tipos de vidas. Né? Nós falamos que as plantas se reproduzem por alternância de gerações, uma fase assexuada e outra fase sexuada. Tenho aula sobre isso também aí, né, no canal. Continuando aqui, né, os genes, geralmente o material genético, a nossa receita, né, vai ser representado geralmente por letras maiúsculas e letras minúsculas, né, que seriam aí os genes alelos. E desse cruzamento eu vou ter a recombinação aqui, por exemplo, do cruzamento de um pai que tem genes azão-azinho, né? Vamos falar que o azão, né, dá a cor normal da pessoa, o azinho dá albinismo na pessoa. A mãe também tem azão-azinho. O que acontece? Qual a probabilidade dela ter um filho albino ou uma filha albina? É fácil, só fazer o cruzamento. Separa-se os gametas, lembrando da meiose, então o pai vai ter gameta azão e gameta azinho, 100% azão, 50% azão e 50% azinho, né? A mãe também, azão e azinho. E aí vai ter a recombinação, ó, azão, azão, formou esse indivíduo, normal. Azão, azinho, o azão manda ser uma pessoa normal, e assim vai indo, né? Azão, azinho, formou essa outra pessoa. E aqui agora, azinho, azinho aqui, ó. Então eu tenho, né, vocês vão ver como que isso é feito através de um quadro que a gente usa para fazer esses cálculos.
Então eu vou ter aqui, ó, azinho, azinho, 25%, né? Azão, azinho, eu vou ter 50%. E azão, azão, eu vou ter apenas 25%. Nesse caso aqui, como eu tenho um gene dominante com letra maiúscula, um gene com letra minúscula, nós chamamos de recessivo, um alelo recessivo, ou gene recessivo, nós falamos que eles são heterozigóticos. Quando vem igual, azão, azão, ou azinho, azinho, nós falamos que são homozigóticos. Hétero é diferente, azão é diferente de azinho. E homo é igual, azão é igual a azão, azinho é igual a azinho. Qual que é a chance de nascer homem ou mulher? Sempre vai ser 50% também, tá? Porque o que determina o sexo é o cromossomo, é um par de cromossomos, onde na mulher eu tenho 2 cromossomos X e no homem tem um cromossomo Y. A probabilidade sempre vai ser de 50%. Então, ó, eu falei de heterozigoto, homozigoto. O que vem a ser um heterozigoto? É um indivíduo que possui 2 alelos diferentes, né? Ou seja, possui genes para uma mesma característica, mas diferentes, no mesmo local, geralmente, tá? Esse local desses cromossomos são os locos gênicos, que tem outro conceito aqui. Então, quando eu tenho, por exemplo, azão, azinho, né, cromossomos irmãos iguais, formando um par, um veio do pai e outro veio da mãe. Nesse caso aqui, eu tenho, né, um indivíduo heterozigoto para esse fator aqui, para essa característica aqui. Nesses outros casos, quando eu tenho azinho, azinho, ou azão, azão, nós vamos ter os indivíduos homozigóticos para uma determinada característica. Então, o homozigoto é um indivíduo que possui 2 alelos, ou seja, 2 genes iguais, azão, azão e azinho, azinho. E heterozigoto é o indivíduo que possui os 2 alelos diferentes, azão e azinho. E o local onde esses alelos ficam no cromossomo nós chamamos de locus gênico, tá? Então, locus gênico é o local ocupado por um gene no cromossomo. Isso é muito importante, esses 3 conceitos aqui, anotem. Isso aqui que nós estamos vendo, isso aqui são os cromossomos da espécie humana, né? Todos esparramados, coloridos artificialmente por corante, geralmente. Quando nós vamos fazer o cariótipo, estudar aqui o cariótipo de uma pessoa, né? Nós colocamos essa célula em meio de cultura para que no momento da divisão celular, onde os cromossomos estiverem separados, aí nós paramos esse processo e aí colorimos artificialmente, né? E observando o tamanho e a forma dos cromossomos, nós criamos os pares desses cromossomos. Então, isso nós chamamos de cariótipo. Então, cariótipo é o grupo, o conjunto de cromossomos de uma espécie. Então, a espécie humana tem um total, tem um cariótipo com 23 pares de cromossomos, totalizando aí 46 cromossomos. Isso normalmente. Porém, eu vou ter algumas anomalias cromossômicas, onde posso ter cromossomos a mais ou cromossomos a menos. Também tenho aulas aí no canal falando sobre essas anomalias cromossômicas e anomalias genéticas. Quem quiser já dar uma aprofundada, posso deixar nos cards também. Então aqui eu tenho os 46 cromossomos em 23 pares, tá? Sendo que o par 23 é o par de cromossomos sexuais, e os outros cromossomos são os cromossomos aí que vão trazer outras características que não sejam sexuais. Então, isso aqui, olhando esse cariótipo, como eu tenho 2 cromossomos iguais, XX aqui, eles têm o mesmo tamanho, apesar de estar tortinho, né? Nós falamos que, como ele tem XX, é cariótipo de uma mulher, tá? Porque o homem teria um cromossomo bem pequenininho aqui, aleijadinho, que seria, né? Eu falo que o cromossomo Y é um cromossomo aleijadinho. Ele
é um pouquinho menor, e aí ele traz as características, ele codifica o sexo masculino. Então aqui cromossomos iguais, XX, uma mulher, cariótipo feminino aqui. Então, o que é o cariótipo? É o conjunto diploide, ou seja, o conjunto formado por pares de cromossomos de uma espécie. Qual é o cariótipo humano? Conjunto formado por 46 cromossomos em 23 pares, né? Eu vou ter um total de 46 cromossomos. Cromossomos homólogos são cromossomos que apresentam genes para a mesma característica. E cromossomos heterólogos são aqueles que não formam par. Vou voltar aqui para mostrar o cromossomo homólogo. Esses dois cromossomos são homólogos, tá? Eles são iguais. Porém, se eu pegar esse cromossomo e comparar com esse outro cromossomo aqui, do par 2, eles não vão ser homólogos. São cromossomos não homólogos ou cromossomos heterólogos. No caso do cromossomo X, né, com o X aqui, eles dois vão ter todas as partes homólogas. Quando tem um homem, eu vou ter uma parte homóloga e uma parte não homóloga, que vai trazer aí as características do homem. Então, se eu tenho par de cromossomos iguais, homólogos, tá? Eles vão ter os mesmos genes, né, podendo ter alelos diferentes, porém vão, né, ter genes geralmente na mesma altura. Porém, quando eu pego esse cromossomo e comparo com esse cromossomo, eles não são cromossomos homólogos, são sim cromossomos não homólogos ou cromossomos heterólogos, que não formam pares. Nós vamos ter aí o conceito de dominante e recessivo com relação aos genes alelos, aos alelos, tá? Então, o que vem a ser um alelo dominante ou um gene dominante? Um alelo dominante é aquele alelo que se expressa sozinho em heterozigose, ou seja, se ele vir ao lado de um cromossomo recessivo, só vai aparecer a característica do dominante. O recessivo, as características que o gene recessivo condicionam vão ficar bem escondidinhas. E os recessivos é um alelo que só vai se expressar quando ele formar par com outro alelo recessivo em homozigose. Então, aqui nesse caso, azão, dois dominantes, mesma característica, ó. Homem aqui, né, nesse caso, vai ter as mesmas características. Aqui, o azão é dominante, o azinho é recessivo. Vai manifestar apenas as características que é condicionado pelo alelo dominante, pelo gene dominante. O alelo recessivo fica quietinho, escondidinho, não aparece nesse caso. Então aqui, né, dominância. E os genes ou alelos recessivos só vão manifestar a sua característica quando vem aos pares, formando aí o que nós chamamos de homozigose, tá? Então, o dominante ele pode expressar a sua característica quando vem em homozigose, tanto quanto vem em heterozigose, o gene dominante, ou alelo dominante. Expressa a sua característica de qualquer forma, em heterozigose ou homozigose. Já o gene ou alelo recessivo vai expressar a sua característica apenas quando vir em homozigose, tá? Deu a impressão que aqui é com relação ao sexo, pessoal, mas não tem nada a ver com sexo isso aqui não, tá? É só um exemplo, tá? Isso poderia ser o albinismo, um tipo de albinismo, por exemplo, né? Onde o alelo azinho, né, determina a não pigmentação, a não produção de melanina no corpo. E o azão, né, determina a produção de melanina no corpo. Lembrando aí para vocês que existem vários tipos desta anomalia aí, então não tem nada a ver com sexo, tá? Deu a impressão de ser sexo aí, mas não é. Se fosse sexo, aqui seria XY, XY, e aqui seria XX, seria aí os cromossomos que seriam levados em consideração, na verdade, tá? E não os alelos. O albinismo, então, pessoal, deixa eu só voltar aqui. Não existe apenas um tipo de albinismo,
se vocês forem dar uma estudada, existem vários tipos de albinismo, tá? O mais comum no nosso dia a dia é com relação àquela coloração da pele, né? Que é um tipo de dominância recessiva, mas existem vários tipos de albinismo, inclusive albinismo aí não recessivo, dominante. Então é bem importante destacar isso aí se vocês quiserem dar uma pesquisada sobre o albinismo. Então não existe apenas aquele tipo básico de albinismo que a gente mais comum. Dando continuidade então aos conceitos em genética, eu tenho o conceito de genótipo e o conceito de fenótipo. Genótipo é a receita do indivíduo, é o conjunto de genes de um indivíduo que vai condicionar as características desse indivíduo. É onde está escrito como ele deve ser, como deve ser a cor da pele dele, como deve ser a cor do cabelo, qual deve ser a altura desse indivíduo, tá? Então isso é o genótipo, seria a receita do bolo. Ah, o bolo é de chocolate, então eu tenho que colocar chocolate, tá? Então essa é a receita do indivíduo, a receita do bolo é o genótipo. Já o fenótipo é a característica que é expressa, que é visível, que é manifestada aí a partir do genótipo, né, formando as características do indivíduo. Tem uma coisa importante sobre o fenótipo, é que esse fenótipo ele pode e ele é influenciado pelo meio ambiente. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que nasceu, gêmeos que nasceram em um país pobre, em guerra, seus pais morreram num bombardeio, e aí foram separados essas duas crianças, sendo gêmeos idênticos. E aí veio Angelina Jolie, né, com sua bondade, ela veio e adotou um desses gêmeos, não sabia do outro, levou para os Estados Unidos. Esse cara, esse gêmeo, né, que foi para os Estados Unidos, vai ter acesso a muita comida, a tudo que ele precisa, a vitamina. E esse outro que ficou lá sozinho, pode passar fome, não ter acesso, né, aos nutrientes necessários, vai crescer devagar, vai ficar desnutrido. Que fique bem claro que o fenótipo é influenciado pelo meio ambiente. Um exemplo clássico, que eu sempre gosto também de dar como exemplo, são as plantas, a grama. A grama geralmente ela é verde. O genótipo dela manda ela ser verde. Mas se faltar algum nutriente ou água naquele ambiente, essa grama vai ficando amarelada. Então, o que aconteceu nesse caso? O ambiente influenciou na manifestação das características, influenciou nas características do indivíduo, influenciou no fenótipo, né, na expressão dessas características. Então, genótipo é a receita do bolo. Se eu falo que o bolo é de chocolate, porém eu não tenho chocolate, coloco baunilha, eu vou ter, né, um fenótipo diferente. Mesma coisa lá da grama, que precisava de água, mas não tinha água suficiente e ficou amarelada. Um exemplo clássico humano, quando você vai para a praia, né, se bronzear, a pessoa branquinha vai para a praia, passa um bronzeador, fica um monte de tempo no sol. O que acontece? Né, por você estar muito tempo exposto à luz solar, as nossas células começam a produzir mais melanina, o que vai trazer uma coloração, né, mais escura à nossa pele. Então aquele ambiente influenciou no meu fenótipo, eu fiquei um pouquinho mais escurinho, vamos dizer assim, né, porque minhas células produziram mais melanina para proteger as minhas células dos raios, né, do sol, que podem trazer algum tipo de malefício, causar um câncer de pele, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel. O Mendel, nós conhecemos ele como pai da genética. Ele, né, foi um dos primeiros a trabalhar com hereditariedade. Ele fez seu experimento aí com ervilha de cheiro da espécie Pisum sativum, que é a ervilha do mercado. Né? Ele escolheu essa planta porque ela é uma planta de fácil cultivo, as gerações são bem curtas e tem variedades bem definidas, não vai ter variedades intermediárias. Ele estudou 7 características com traços bem marcantes e ele separou, trabalhou, pegou linhagens puras, homozigotas,
e fez o cruzamento, né, fazendo a fecundação cruzada a partir dessas linhagens puras e chegou a alguns resultados. Tem um detalhe com relação à ervilha Pisum sativum, que ela é hermafrodita e as flores dela é fechada, ou seja, na natureza elas se autofecundam, mas ele foi lá e cortou as pétalas e passou um pincelzinho, né, levando os grãos de pólen de uma planta para outra, fazendo fecundação cruzada. Então ele usou aqui essas características bem definidas, né, para fazer o seu estudo, como o formato da semente. A semente ou ela é lisa ou ela é rugosa, nunca vai ter uma semente intermediária. A cor da semente, ou ela é amarela ou ela é verde, não tem uma semente vermelha, por exemplo. A cor da flor, ou ela é púrpura ou ela é branca. A forma da vagem, ou ela é inflada ou ela é comprimida, meio que enrugadinha. A cor da vagem, ou é verde ou é amarela, nunca vai ter uma cor intermediária. A posição da flor, ou é axial ou é terminal. Aqui a altura, eu tenho ervilhas altas e ervilhas anãs, não tem igual nós um intermediário. Então por isso ele escolheu essas 7 características para trabalhar, né? E fez os experimentos, né? Aqui ele fez o experimento, vamos usar como exemplo a cor da ervilha. Então ele fez o primeiro experimento aqui, né? Na primeira lei de Mendel nós trabalhamos apenas uma característica, na segunda lei de Mendel nós trabalhamos com 2 ou mais características, tá? Mas hoje nós vamos falar só da primeira lei de Mendel. Então ele trabalhou inicialmente, né, com ervilhas puras, de linhagens puras, né, amarelas, que era a geração parental, e cruzou aí com ervilhas que eram verdes, né, também da geração parental. Foi lá, passou o pincelzinho, pegou o grão de pólen, fez a troca dos grãos de pólen. E aí, né, surgiram as ervilhas. Ele plantou essas ervilhas que surgiram aqui desse tipo de cruzamento, plantou essas ervilhas, e todas essas ervilhas que ele plantou na primeira geração, chamado de geração filial 1, todas elas eram aqui amarelas, todas apareceram amarelas. E aí ele se perguntou, o que será que aconteceu? Por que que desapareceu, né? Será que desapareceu o caráter verde? O que será que aconteceu? E o que que ele fez? Ele pegou essas sementes 100% amarelas da geração filial 1 e plantou essas sementes. E nasceram, né, as pés de ervilhas que deram ervilhas verdes e ervilhas amarelas. As características verde, então ele concluiu que não tinha desaparecido, mas tinha apenas ficado escondida aqui na geração filial 1. Então ele chegou à conclusão que o fator, que ele não conhecia gene ainda, não se tinha o conhecimento dos genes, dos cromossomos, ele chamava de fator. Então ele falou que o fator para a cor amarela era dominante em relação ao fator para a cor verde, porque a cor verde ficou escondida na primeira geração. E quando eu plantei essas sementes amarelas aqui da geração filial 1, reapareceu, as ervilhas verdes reapareceram juntamente com as amarelas que já existiam, continuaram existindo. Então ele chegou a uma proporção aí na geração filial 2, 3 ervilhas amarelas por uma ervilha verde. Então geração parental, ele tinha as sementes amarelas, sementes verdes, onde todas eram puras, fez o cruzamento e saiu 100% sementes amarelas, né? Depois de fazer o cruzamento, é lógico que surgiram as ervilhas que ele plantou, e aí surgiu a geração filial 1. Essas ervilhas, todas elas eram 100% amarelas. Ele plantou essas ervilhas amarelas, né, da geração filial 1, e aí surgiu na geração filial 2 75%, ou seja, a maioria,
amarelas e 25% de sementes verdes, ou uma proporção aí de 3:1 na geração filial 2. Então essa é a proporção aí, né, da primeira lei de Mendel, tá? Na geração filial 2 eu vou ter essa proporção de 3:1. Vamos interpretar aqui, né, a primeira lei de Mendel. Então o que essa primeira lei de Mendel nos diz? Ela diz que cada característica hereditária, herdada, passada de pai para filho, é determinada por um par de fatores. Isso, fatores, Mendel disse. Hoje nós sabemos que esses fatores são os genes que estão lá no DNA, aqueles pedacinhos do DNA. E esses genes, esses fatores são herdados em igual quantidade de mãe e do pai. Os fatores de cada par segregam-se, ou seja, separam-se quando os indivíduos produzem os gametas. Foi o que nós vimos lá na meiose. Vou ter aí então os indivíduos puros, né, que vão ser homozigotos. Então, por exemplo, indivíduo puro, azão, azão, ou azinho, azinho, indivíduo puro, homozigoto, para aquele fator, para aquele gene. Então, produzem gametas com o mesmo fator. Já os indivíduos híbridos ou heterozigóticos, né, nós chamamos de híbridos, híbrido é mistura, né? Eles produzem gametas com fatores diferentes. É o caso do indivíduo híbrido azão, azinho. Ele vai produzir gametas azão e gametas com o gene azinho. Então aqui eu tenho aquela experiência, né, mostrando tudo certinho, como que aconteceu aqui. E aqui o esquema mais fácil para entender. Então eu tenho na geração dominante, ele concluiu que a geração parental, como amarelo prevaleceu, ele falou que é dominante. Para representar um fator dominante, ele usou a primeira letra, né, da palavra recessiva, da característica recessiva, que era verde. Então o amarelo foi vezão, vezão, e a verde que ficou escondida aqui, que é o fator recessivo, vezinho, vezinho, tá? Então nesse caso aqui, 100% desses gametas vão ser vezão, vezão, e aqui 100% vezinho, vezinho. Fazendo o cruzamento entre os dois, eu vou ter 100% dos indivíduos na geração parental, na geração filial, aliás, na geração filial 1, vezão, vezinho, onde o vezão é dominante em relação ao vezinho, né? E ele condiciona o caráter, né? A característica amarela. Por isso que essa ervilha, 100% dessas ervilhas aqui nasceram amarelas, tá? Aí ele foi e plantou essas ervilhas, todas elas contendo, né, sendo heterozigóticas, vezão, vezinho. Plantou essas ervilhas, fez o cruzamento entre essas ervilhas, deixou fazer a autofecundação mesmo, não precisou de fazer cruzado nesse caso, porque ele deixou fazer a autofecundação nesse caso aqui, não fez fecundação cruzada, deixou se autofecundarem, né, vezão, vezinho, vezão, vezinho, e chegou a geração filial 2, contendo 25% vezão, vezão, 50% vezão, vezinho, né? Todas essas aqui, tanto a vezão, vezão, quanto as vezão, vezinho, são amarelas. Então eu tenho aqui 3 amarelas, né, de 4, 75% amarelas e uma vezinho, vezinho, né? Ou seja, 25% vezinho, vezinho, que é verde. Então chegou essa é a proporção aqui de 3:1, né? Sempre observado em todas as características que Mendel trabalhou. Muito bem, vamos falar então dos princípios da hereditariedade. O primeiro princípio é que os filhos herdam os genes dos pais, herdam suas características dos pais. Metade vem da mãe e metade vem dos pais. Os genes são transmitidos através dos gametas, tá? Isso nos animais aí, no nosso caso, os genes vão ser transmitidos através dos gametas na reprodução sexuada. Cada gameta contém metade do conjunto de genes, ou seja, cada gameta contém apenas um cromossomo do par, né,
da espécie, específico de cada espécie. Então, se eu tenho macho e fêmea, cada um vai levar, né, um conjunto de genes aí relacionado ao cromossomo 1, ao cromossomo 2, vai ter apenas um cromossomo, né? Quando unir esse cromossomo lá com a fusão dos gametas, vou ter então, por exemplo, com relação ao cromossomo 1, 2, 3 até o 23, eu vou ter um cromossomo que veio do pai e um cromossomo que veio da mãe. Então voltam a ter aquela número específico de características de cromossomos da espécie e o conjunto completo também de cromossomos da espécie, tá? Então cada gameta vai ter apenas um cromossomo ou a metade dos genes da espécie ou a metade dos cromossomos da espécie, que quando se fundem na fecundação, né, vai formar a primeira célula de um novo ser que vai ter aí, né, 100% dos seus genes e dos seus cromossomos da espécie, com relação à espécie. Os genes ocorrem aos pares nos indivíduos, então esses genes sempre vão estar aos pares. As versões de cada genes são chamadas de alelos, né? Os alelos separam-se na formação dos gametas, tá? Então isso aqui é importante lembrar que na formação dos gametas esses alelos se separam, se segregam para formar os gametas. Vamos aqui aprender a aplicar a primeira lei de Mendel. Para aplicar a primeira lei de Mendel, eu já sei o que é geração parental, geração filial, eu já sei o que é meiose, como que formam os gametas, e para fazer o cruzamento desses gametas aqui nós vamos usar um quadro chamado de quadro de Punnett, que é, né, esse quadro bonitinho que eu fiz aqui, seria o famoso jogo da velha, onde no primeiro quadro de cima nós vamos deixar em branco ou escrever gametas, embaixo dele nós vamos colocar os gametas de um indivíduo, cada um dos gametas, né, aqui representados por alelos, e na frente os gametas do outro. Da onde veio esse azinho e esse azinho, esses gametas, esse azão e esse azão? Vieram aqui da geração parental. Eles eram homozigóticos, eles eram diploides, tinham, né, os pares de cromossomos, consequentemente os pares de alelos. Quando passaram pela meiose, esses alelos se separaram. Então, nesse caso aqui, eu tenho, né, 100% dos meus alelos, meus genes aqui, são azão, azão. Os meus gametas vão conter, cada um dos gametas vai conter um desse azão. Então, gameta azão, né, no caso seriam dois, tá? Mas para facilitar, eu coloquei um apenas, que é 100% deles é azão. E aqui, 100% deles é azinho, que seriam dois. Então, eu coloquei 1, 2 azinho aqui, que são os gametas. São esses gametas aqui, tá? Os dois gametas. E embaixo eu coloquei do outro indivíduo os dois gametas, azão, azão. Fazendo o cruzamento, eu vou chegar à junção desses alelos. Isso vai acontecer na fecundação, tá? Então eu vou ter aqui o gameta que tem o alelo azão, fecundou, se uniu com o que tem o azinho. Ficou azão, azinho esse indivíduo. Esse aqui fecundou também um outro azinho, ficou azão, azinho. Esse aqui fecundou com este, azão, azinho, e aqui, azão, azinho. Então deu uma proporção aqui de 100% azão, azinho, tá? Na geração filial 1. Então nesse caso, 100%, os quatro aqui, tá? São azão, azinho. Então eu tenho a geração filial 1, onde 100% deles são azão, azinho. No caso eu estou trabalhando com coelhos, onde o azão condiciona a cor chinchila, que é meio cinza, e o azinho corresponde à cor albina, né, que é o coelho branquinho. Então eu tive nesse caso aqui de coelhos chinchilas e albinos homozigóticos, ambos homozigóticos, azão, azão, azinho, azinho. Eu tive aqui a formação de 100% dos indivíduos na geração filial 1, 100% de indivíduos heterozigóticos, sendo azão dominante, então 100% deles chinchila, esse meio cinza bonitinho aqui, beleza?
Agora, se eu fazer o cruzamento entre um coelho chinchila azão azinho e uma coelha chinchila azão azinho, eu vou chegar à geração filial 2. É o que eu fiz aqui. Peguei, né, um macho e uma fêmea aqui, separei, passou-se pela meiose, formou os gametas, né? Ele era a célula somática. Então, para formar o gameta, passou por meiose. Então, ficou um gameta azão e outro azinho. O outro, azão e azinho. Heterozigoto, chinchila. E aí, fizemos o cruzamento. Qual que é a proporção fenotípica e genotípica aqui de chinchilas e albinos? Então, é bem simples, ó. Fazer a fecundação. Azão com azão, azão, azão. Chinchila, azão com azinho. O azão é dominante. O azinho é recessivo, chinchila, azão, azinho, chinchila, azinho com azinho, o azinho é recessivo, veio impar, manifestou a sua característica, esse indivíduo aqui é albino. Então aqui eu tenho fenótipo e genótipo. Qual que é a proporção fenotípica de característica? 50 mais 25, 75% da geração parental 2 é chinchila, tá? Isso é a proporção fenotípica e 25% albina. Agora, se perguntar na prova qual a proporção genotípica, você vai ter que levar em consideração a receita que veio, a receita do bolo aqui, os alelos. Então, aqui tá, ó, 25% azão, azão, 50%, né, 50% azão, azinho e 25% azinho, azinho. Essa é a proporção genotípica. E a proporção fenotípica é 75%, que aqui está separado, mas junto, somando 25 com 50, dá 75% chinchila, bonitinho, e 25% albininho, branquinho. Então, é desse jeito que vocês vão fazer os cálculos aí, usando, né, primeiro formando os gametas, a partir do genótipo dos indivíduos, usando o quadro de Punnett, para chegar à geração filial 1, e depois a geração filial 2, né? Então, aqui mostrando novamente, né, da onde veio azão, azão. Então, azão, azinho aqui na geração filial 1, né? Aqui eu estou fazendo o cruzamento da geração filial 1, né? Então, azão, azinho, azão, azinho. Então, separou-se gameta, tchuf, tchuf, vem o azão para cá, outro gametazinho para cá. Vem um azão para cá e vem esse outro para cá, formou gametas. E aí tem o cruzamento azão, azão, só um de 4 vai ser azão, azão, então nós falamos 1/4 ou 25%. 2 de 4 azão, azinho, então nós falamos 2/4 ou 50% azão, azinho. E esses três aqui são chinchila e 1/4 ou 25%, né, albino, tá? Geração filial. Então aqui eu tenho os genótipos e os fenótipos da geração filial 2. Muito bem, pessoal, vamos aplicar aqui a primeira lei de Mendel, tá? Então um exemplo aqui, um homem sardento, heterozigoto para esse caráter, casou-se com uma mulher sardenta. O casal teve 2 filhos, um com sardas e outro sem sardas. Qual é o caráter dominante e quais os genótipos dos indivíduos envolvidos? Então, ó, o genótipo dominante, como o homem ele é sardento e ele é heterozigótico, ou seja, ele vai ter um gene dominante, um gene recessivo, nós então já podemos concluir que o fator sarda, no caso, é o fator dominante. Representei ele aqui com azão e o azinho. Então, o azão condiciona a sarda e o azinho condiciona a normalidade. Como o azinho, né, é recessivo, ficou escondido.
a mulher é sardenta. E aí teve 2 filhos, um sardento e um sem sarda. Por que que eu coloquei azão azinho? A mulher também tem que ser heterozigótica aqui. Porque se ela fosse homozigótica, azão azinho, azão, por exemplo, iria dar ó, azão azinho, né? Azão azinho. Iria dar 100%, né? Não teria possibilidade de ter nenhum filho normal, tá? Todos seriam sardentos se a mulher fosse homozigótica. Então, obrigatoriamente, a mulher sardenta, nesse caso, tem que ser heterozigótica, né? Para ter 2 filhos, onde um deles é sardento e um deles é sem sardas, então, com os 2 sendo heterozigotos, o homem e a mulher aqui, os gametas, eu vou ter azão, sardento, azão, azinho, sardento, azão, azinho, sardento e azinho sem sardas, tá? Então, essa é a primeira resposta. Então, o fator dominante, qual é o caráter dominante? A sarda. E o genótipo dos indivíduos envolvidos no problema. Os indivíduos envolvidos no problema, o pai azão, azinho, a mãe azão, azinho, e os filhos, está aqui o genótipo, né? Genótipo 25% azão, sardento, 50% azão, azinho, sardento, então 75% do fenótipo é com sardas e 25% do genótipo azinho e 25% do fenótipo sem sardas. Se o casal tiver 4 filhos, eles terão 3 sardentos e 1 sem sardas. Olha, isso aqui é a probabilidade. Porém, nem sempre acontece desse jeito. É como se fosse, você pega uma moeda, por exemplo, e joga, ela tem cara e coroa. A probabilidade dela cair cara e coroa é 50%. Mas faça o teste e você vai ver que muitas vezes cai, né, mais vezes cara do que coroa. E outras vezes mantém essa proporção, tá? Então, vamos falar estatisticamente falando, sim, estatisticamente falando, né, se eu for levar a estatística em consideração, ela tem essa probabilidade de ter 3 filhos, uma maior probabilidade de ter 3 filhos com sardas e 1 sem sarda, mas isso pode não acontecer. Então, a combinação de alelos em cruzamentos é um evento independente e aleatório, tá? Isso é importante também que fique claro que esse cruzamento aqui é independente e aleatório. Então não vai ter essa sequência, não vai seguir essa sequência sempre, tá? Esse cruzamento é independente e aleatório. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de genética. Se gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal também, deixe o seu comentário, dica aí, ó, no comentário, faz um resumo do que você entendeu, coloca o que você entendeu, não precisa ser muita coisa, né? Aqueles conceitos ali já vai ajudar na memorização, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal.